A fibromialgia é uma doença muito comum que causa dor e fraqueza muscular generalizada. Podem aparecer também fadiga, alterações no sono, na memória e no humor. Apesar de a doença não ter cura, o paciente pode ter uma vida normal através de tratamentos farmacológicos e não farmacológicos, como atividades físicas, hidroterapias, terapia cognitiva e comportamental, grupos de apoio, alongamento, entre outros. A fibromialgia é uma doença que se caracteriza principalmente por dor generalizada. O conceito de dor generalizada é aquela dor que dói do lado direito e esquerdo do corpo, acima e abaixo da cintura. É uma dor difusa, além de muitos sintomas de fadiga, exaustão física, formigamento, dor de cabeça, lapsos de memória, insônia, sono não reparador. Enfim, é uma doença que afeta cerca de 2 a 2,5% das mulheres, acomete principalmente mulheres em idade de 25 até os 65 anos e gera muita incapacidade física, tanto laboral quanto para exercer atividades de vida diária. É uma doença que prejudica muito a qualidade de vida e que hoje em dia ela é muito estudada, muito bem definida. O mecanismo fisiopatológico já está bem elucidado e a gente já tem tratamentos eficazes relacionados a ela. Como é feito o diagnóstico da fibromialgia? O diagnóstico da fibromialgia é clínico. A gente diagnostica um paciente com essa enfermidade através de uma consulta médica, onde a gente colhe uma história clínica, uma anamnese. O paciente me conta onde dói, por que dói, como dói, quais são os sintomas associados à dor, mais o exame físico. A gente examina esse paciente. A fibromialgia ela não altera nenhum exame laboratorial, ela não altera exames de imagem, não existe nenhum exame que venha escrito é fibromialgia. Então o diagnóstico ele é feito principalmente na consulta com o médico especialista. Médicos de UBS, clínico geral são aptos a diagnosticar, médicos ortopedistas são grandes parceiros no diagnóstico e tratamento da doença e os reumatologistas são os principais especialistas nessa doença. A senhora falou que hoje já existem alguns tratamentos. Quais são os tratamentos que são feitos? O tratamento mais eficaz é a atividade física. Então a gente começa a tratar um paciente com educação em saúde, a gente precisa ensinar o paciente o que ele tem, o que ele sente, por que ele sente isso, para com o entendimento do seu processo de adoecimento, ele entenda o seu tratamento. A primeira opção, o tratamento mais eficaz é a atividade física. A atividade física, ela melhora mais a dor do que a própria medicação. Além da atividade física, a psicoterapia, através da terapia cognitivo-comportamental, que pode ser feita em grupo ou individualizada, é fundamental. Terapias de reabilitação, como fisioterapia, com alongamento, pilates, também é muito bem indicado. E, por último, a farmacoterapia, terapia medicamentosa. Dentro da farmacoterapia, a gente tem várias classes, várias opções. A primeira opção sempre são os antidepressivos. Embora o diagnóstico seja fibromialgia, a gente trata essa doença com um antidepressivo. Existem alguns antidepressivos que foram testados, comprovados e que são muito eficazes na melhora da dor. A gente pode usar também neuromoduladores, como os gabapentinoides e outras opções. Doutora, nós sabemos que hoje ainda não há uma cura definitiva para a fibromialgia. Como o paciente pode conviver com a doença? A gente não fala em cura porque esse distúrbio neurosensorial que causa essa doença é uma característica genética. O paciente nasceu com essa alteração. Mas hoje, não ter cura não significa que o paciente vai ser doente. Se ele conseguir cumprir com o programa de atividade física, se a gente encontrar a medicação que mais se encaixe, que mais se adeque ao perfil dele, o paciente sim tem a possibilidade de viver sem dor. A princípio, no início do tratamento, ele vai viver sem dor, fazendo atividade física e em uso da medicação. Quando o paciente cumpre as terapias de atividade física, psicoterapia, reabilitação, alongamento, quando ele cumpre essa parte não farmacológica, em 9 a 12 meses de tratamento, existe a possibilidade de desmame da medicação. E o paciente consegue sim viver sem dor e sem remédio.
Mas para que isso aconteça, ele precisa, para o resto da vida, fazer atividade física, psicoterapia, reabilitação, sempre correr atrás com as terapias alternativas. Importante frisar é que ter doença não significa ser doente. O paciente pode ter uma doença, mas com tratamento adequado, viver bem, ter uma qualidade de vida boa e exercer suas atividades laborais, sua produção, tanto domiciliar como uma produção laboral. Então, sempre correr atrás, ir em busca do melhor tratamento. O tratamento, tanto de terapia física quanto medicamentoso, às vezes a gente não acerta na primeira. Eu sempre falo para os meus pacientes, é igual roupa, a gente entra numa loja, experimenta uma, duas, três, é na quarta prova que a gente escolhe a que mais se encaixa. Medicação, terapia física também é assim. Então a gente não pode desistir. Se o primeiro falhou, se o primeiro não deu certo, sempre terão outras alternativas.